Olá pessoal, tudo bem? Voltando aqui para a gente falar mais um pouquinho sobre as questões relacionadas às pessoas que são portadoras de deficiência, né? Eu já havia passado um vídeo para vocês com algumas informações explicando um pouquinho melhor sobre os quadros, os principais quadros, né? Relacionados aí aos transtornos, voltado para a parte neurológica e para a parte psiquiátrica. E agora a gente vai entrar em outras questões, em outros aspectos, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre inclusão, tá? Então, falando inicialmente nesse item, né, de inclusão, o quanto que é difícil muitas vezes essas pessoas, né, serem inseridas no mercado de trabalho. E a inclusão, ela não vai somente ela não está somente relacionada à questão do processo seletivo, né? Depois que essa pessoa ela está dentro ali daquele contexto de trabalho, como que é lidar com essa pessoa? Como que as equipes, né, trabalham com essas pessoas? Como que o trabalho dessa pessoa é supervisionado, né? Como que é dado o feedback, um retorno sobre o trabalho dessa pessoa. Então, tudo isso precisa ser estudado, precisa ser avaliado cuidadosamente, para que a gente obtenha sucesso nesse processo de inclusão, para que a pessoa se sinta melhor e não mais excluída do que ela já se sente na sociedade, né? E aí nós voltamos a falar sobre a questão do recebimento, né, dos clientes que são portadores de necessidades especiais, pessoas com deficiência, né, que é o termo mais utilizado atualmente. Então, uma questão que é super importante é que essas pessoas elas tenham um fácil acesso ao shopping, não é? Então, vamos começar a pensar essa pessoa chegando no shopping e estacionando o carro, né? Essa família chegando no shopping e estacionando o carro. Então, é importante que hajam vagas identificadas. Assim como existem as vagas para os idosos, para as pessoas com deficiência, a minha sugestão seria colocar aí símbolos do autismo, né? Para representar que aquela vaga pode ser usada por uma pessoa que é portadora de alguma deficiência, tá? Depois eu vou mostrar aqui para vocês alguns símbolos do autismo que são utilizados hoje em dia, né? Não é somente um, alguns são mais populares, tem um que é o mais atualizado, mas não é tão popular quanto os outros que já existiram, né? Pode ser porque talvez ainda não foi muito divulgado, tá? Eu coloco também uma outra questão importante, que é a priorização no atendimento dessas pessoas, evitando fila. E de que forma que isso pode ser feito? Da mesma forma como no estacionamento, né? Então, seria interessante que dentro das lojas, na praça da alimentação, quando a pessoa ela for fazer um pagamento ou fazer um pedido, que tenha esses símbolos, né, especificando, olha, se você vier aqui, você terá uma prioridade no seu atendimento. Porque geralmente essas pessoas que são portadoras de alguma deficiência, algum transtorno, eles fazem uso de medicamentos, né, ou alguns não fazem uso de medicamento por várias questões familiares e culturais, que aí não daria tempo para a gente entrar nessa questão agora aqui, né, nesse vídeo. Mas muitas vezes eles têm dificuldade pelo próprio transtorno mesmo de esperar, de aguardar uma fila, né? Então por isso da importância de estar identificando esses caixas, né? De repente até seria interessante conversar com as pessoas da loja, né? Ver uma pessoa que é mais calma, mais tranquila, que tem mais paciência para quando esse portador ele chegar na loja, né, e a família falar que é especial tudo, então colocar essa pessoa para fazer o atendimento dele, por exemplo, né, ou treinar uma pessoa na loja para fazer o atendimento quando esse portador de necessidade especial ele chegar numa loja, na praça da alimentação, enfim, tá? É importante que tenha esses símbolos identificando para que haja uma prioridade no atendimento. Aí eu coloco uma outra questão que é bem interessante, que nós trabalhamos muito, principalmente com as pessoas que têm autismo, que se chama quadro de rotinas. Depois eu vou mostrar para vocês também uma foto, né, uma imagem,
O quadro de rotina que eu trago aqui não é um quadro adaptado para um atendimento, né? Mas é um quadro, por exemplo, para o uso do toalete. Então, quando nós estamos ensinando, vamos supor, um paciente pequenininho a desfraldar, tirar a fralda dessa criança, né? Existe um passo a passo para que isso aconteça. Então, o quadro de rotinas ele pode ser usado nessas situações para descrever o passo a passo, ou seja, eu estou prevendo, né? Eu estou mostrando para a pessoa, adiantando para ela o que vai acontecer naquele ambiente. E isso é um fator crucial, principalmente para evitar crises em pessoas que têm autismo, não é? Porque eles não gostam de serem pegos, né? Desprevenidos ou não saber o que está acontecendo. Então é muito interessante que tenha esse quadro, que vocês possam utilizar essa estratégia para lidar com essas pessoas. Então, um exemplo que eu dou aqui, né, vamos supor, a pessoa, ela tá chegando no cinema, ela é portadora de autismo, né? Quando ela for no caixa, vai estar identificado ali o símbolo que ela pode utilizar aquele caixa ali para comprar um ingresso, enfim, né? Ou comprar uma pipoca, assim por diante. A pessoa que fizer o atendimento, ela pode propor para a família, olha, você quer o quadro de rotinas para explicar para ele o que vai acontecer a partir do momento agora que ele chegou aqui no cinema? E aí tem o passo a passo do que vai acontecer. Então, tem ali a chegada, a entrega do ticket ali para a pessoa que está na entrada do cinema, aí onde fica o banheiro, se a pessoa ela precisar usar o toalete, ela vai entrar na sala, a sala vai estar toda escura. Então, quer dizer, eu já estou antecipando, já estou explicando para aquela pessoa o que vai acontecer, né? Então, ela não vai ser pega de surpresa. E aí, a gente já tem grandes chances de evitar um comportamento de crise nessa pessoa, ok? Então, aqui para vocês, só para vocês visualizarem, eu vou mostrar aqui o símbolo do autismo, né? Os símbolos que nós temos aqui do autismo. Esses são os símbolos que nós temos atualmente, tá? Esse daqui é um dos símbolos, começou com esse símbolo aqui, que são os quebra-cabeças, né? As pecinhas do quebra-cabeça. Depois veio esse laço, todo colorido, né? E aqui em cima, vocês estão vendo o colorido, o símbolo do infinito, que é o símbolo mais atualizado, tá? Aí depois disso, eu trago aqui para vocês o quadro de rotinas, tá? O quadro de rotinas tem aqui um modelinho também, tá? Como que é esse quadro de rotinas? Como eu disse para vocês, tá? Eu não tenho um modelo aqui explicitando o quadro de rotinas com as atividades de quando ele chega no cinema, por exemplo, mas é basicamente dessa forma. Esse primeiro aqui são alguns ímãs, né? Então, esse quadro de rotina, como que funciona? Aqui, vamos supor, o que vai acontecer na semana dessa criança, né? Então, na segunda, na terça, o que ela tem que fazer? Aí é colocadas as atividades através de ímãs. E esse outro aqui é uma rotina estabelecida do sono, né? Então, como que é antes dela dormir? O que vai acontecer antes dela dormir? Aí tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, né? E tem aqui especificando através de um passo a passo o que precisa ser feito, tá? Então, é bem interessante, isso ajuda muito nesse processo para eles de estar tranquilizando eles, né, mostrando que não vai acontecer nada demais e que está tudo aí dentro do contexto esperado, tá? E esse quadro de rotinas, existem vários no mercado, existem pessoas que trabalham só na confecção de quadros de rotinas, e é bem interessante porque muitas vezes eles fazem personalizado para aquilo que você precisa. Então eu acredito que de repente o shopping, né, eles podem fazer um trabalho aí de aquisição desse quadro de rotinas para algumas áreas do shopping, né? Então cinema, se for usar um brinquedo, ou até mesmo na entrada, né, do shopping. O que vai acontecer? Você vai circular, aí aqui tem a praça de alimentação, um desenho, né?
que possa ser mostrado ali o que contém no shopping, o que vai acontecer no período que estiver fazendo passeio no shopping, ok? E agora a gente vai entrar aqui num checklist, onde nós vamos falar sobre aspectos importantes aí quando a gente recebe uma pessoa que é portadora de algum transtorno. Algumas perguntas importantes a serem feitas para o familiar, para a pessoa que está acompanhando, tá, esse cliente. Então, você tem que sempre procurar obter informações com esse familiar, porque o familiar conhece ele, sabe como que é o dia a dia dele e vai te passar as informações mais precisas, né? As informações mais importantes aí que você precisa saber. Então, a primeira coisa que você tem que perguntar, que é importante, é saber se ele é verbal. Porque nós temos muitos autistas e até outros quadros aí, pessoas com transtornos de linguagem, né, que não falam. Então, a gente sabe que vai ser uma comunicação mais difícil com essa pessoa, muito provavelmente ela vai apontar aquilo que ela quer, né? E às vezes vai ficar difícil de a gente conseguir conversar com esse cliente. Então, um primeiro item aí, né, até para vocês se precaverem e pensar como que eu vou fazer para atender esse cliente, é saber se ele é verbal ou não, tá? A segunda pergunta que você vai fazer é se ele entende comandos. Então, o que seria isso? Como assim, né? Entende comandos? Se eu falar para ele, vamos supor, usar um exemplo, Rafael, pega aquela bola ali para mim, tá? Ele tá na área de brinquedos, tudo, eu falo, Rafael, pega aquela bola ali para mim. Eu tô dando um comando, pega aquela bola ali, tá? E tem muitas crianças que têm déficit cognitivo, ou seja, tem a sua inteligência afetada e adultos também, e que não entende comandos. Tá? Então aí também já é uma dificuldade maior, às vezes essa família muito provavelmente não vai querer deixar o filho sozinho em um ambiente sem que ele esteja ali por perto supervisionando. Então existe muitos deles aí que não tem essa compreensão, tá? Além de não ter a questão da fala, também não tem a compreensão dos comandos, não são todos que entendem. Tem aqueles que falam, que não falam, mas que têm compreensão. Então, nós temos aí 3 tipos, né? Os que falam que têm compreensão, os que não falam e não têm compreensão, e os que não falam, porém, eles têm compreensão de comandos, tá? Uma outra pergunta importante a fazer para essa família é se a pessoa apresenta alguma hipersensibilidade, tá? O que acontece? Isso é uma coisa muito comum nos quadros de autismo, né? Por conta do que foi falado lá no vídeo anterior, que eles têm essa questão da hipersensibilidade neles que é muito forte, mas é interessante que não são todos que têm essa característica. Tanto que até poucos dias atrás, para vocês terem uma ideia, eu estava dando um plantão na escola que eu trabalho, a gente estava fazendo festa junina, né? Estava o som super alto tocando músicas de festa junina. Então tem aqueles que suportam, que não tem essa sensibilidade, que não incomoda tanto, e tem outros que não podem com barulho ou não podem com lugar muito claro, por exemplo, né? Então é importante obter essa informação. Aí seria legal, por exemplo, disponibilizar de fones de ouvido em algumas áreas, por exemplo, no cinema. Seria interessante que as lojas também tivessem, né, um fone de ouvido ali guardado, porque se a família de repente perceber que ele está ficando muito agitado, né, e falar, porque o lugar está muito barulhento, por exemplo, né, existem pessoas que são portadoras de autismo que eles usam um fone, tá, para poder abafar esse barulho, né, externo que vem e que muitas vezes incomoda eles. E essa hipersensibilidade, como eu disse, nem sempre está relacionada à questão auditiva. Ela pode também estar relacionada à questão visual. Então, se está em uma loja, a loja está super lotada, por exemplo, né? Ele pode se tornar aversivo e não querer entrar aí nessa loja. Tá? E como que eu vou fazer para atender essa pessoa, a mãe do cliente, por exemplo? Ela precisa entrar na loja para ver, né, algum produto, só que não consegue entrar com ele porque a loja é muito cheia, né? De repente, qual que seria uma alternativa? Perguntar, né? Ir até ela e falar, a gente pode ajudar a senhora pode ficar aqui, levar uma cadeira para ela, por exemplo, colocar ela lá fora,
junto com o filho, a senhora me diga, por favor, quais produtos que a senhora precisa que eu posso trazer até aqui para a senhora ver. Seria uma forma, de repente, até para a gente evitar uma crise nesse cliente, tá? Uma outra questão que vocês vão perguntar é se existe uma agressividade ali naquele cliente, né? Se ela falar é agressivo, tá, ok, de que forma? O que ele faz, né? Ele bate, ele chuta, ele morde, é uma agressividade só verbal ou é uma agressividade física, né? Ele só xinga tudo, né? Ou não, né? E também tem a questão da autoagressividade, porque tem muitos que não apresenta a heteroagressividade que nós falamos, mas tem a autoagressividade. Então, quando acontece alguma coisa que ele não gosta, vamos supor, se eu dou uma bronca, né? Aí a pessoa vai explicar para você, vai falar, toda vez que você falar não para ele, ou não pode fazer alguma coisa, ou tirar alguma coisa dele, ele vai se morder, ou ele vai se bater, né? Então, por isso que é importante esse contato aí com o familiar, conversar com essa pessoa, né? Para você poder entender um pouco melhor qual é a melhor forma de atender, tá? Como reage ou não, que eu já falei um pouquinho aqui para vocês, né? Então, perguntar isso, né? Tudo bem, se eu falar não para ele, como que vai funcionar, né? O que vai acontecer se eu falar não para ele? Como que ele vai reagir ao não? Ele bate, ou ele abaixa a cabeça e chora, o que ele faz, né? Se eu falar ou não para ele, como que a melhor forma de eu falar não para ele, né? Muitas dessas pessoas com quem nós trabalhamos, a gente não fala não diretamente, né? Então eu tenho essa garrafa aqui, por exemplo, eu vou falar assim, olha, não é para pegar essa garrafa, eu não vou falar desse jeito, né? Quando eu chegar e ver que ele tá indo pegar minha garrafa, o que eu vou fazer, por exemplo, né? Olha, vem aqui, deixa eu te mostrar esse copo, olha que legal esse copo. Aí eu pego e tiro a garrafa e mostro o copo para ele, tá? Então eu tô propondo aí uma troca e eu não tô falando para ele, não pegue isso, não faça tal coisa, tá? Eu tô fazendo uma substituição. Aí, outra questão importante também é perguntar se aceita o toque, né? Porque tem muitos deles que não gostam, né? Não gostam de ser abraçado, de ser beijado, né? E às vezes uma outra criança vai lá e começa a abraçar, começa a beijar. Então, entender um pouquinho isso, né? Se gosta de brincar mais sozinho, né? Ou se não tem problema nenhum ele interagir ali com as outras crianças, se ele fica bem com as outras crianças. São todas perguntas importantes a serem feitas, né? Perguntar de quais coisas que ele gosta, né? Quais são as brincadeiras, os brinquedos que ele mais gosta, né? Se estiver numa área ali infantil, por exemplo, separar ali os brinquedos que a criança mais gosta, que tem preferência. Ele gosta mais de bola, ou ele gosta mais de blocos, de montar. Então, ter à disposição ali alguns brinquedos para poder utilizar com a criança, tá? Uma outra pergunta ali importante também, né, que eu acho que é interessante, principalmente para as pessoas que têm hiperatividade, por exemplo, a gente perguntar, né, para essa família como que é, ele escala brinquedos, ele sobe nas coisas, porque eu tenho que ficar de olho nessa criança, né, para prevenir um acidente, né? Se a mãe falar, não, é tranquilo, ele não faz esse tipo de coisa, ok, né? Cuidado, né? Porque ele, em vez de descer no escorregador, ele vai lá e ele sobe, né? Ele escala o escorregador, enfim, ele gosta de pular de lugares altos, né? Então, são algumas questões aí pra gente ficar de olho para poder supervisionar para que não aconteça nenhum acidente, tá? E uma outra questão aí que é importante também é perguntar como que ele se acalma. Então, olha, quando ele fica nervoso, né, como que a gente faz para acalmar ele? Geralmente, como que vocês agem para acalmar ele? Tá? Essa também é uma outra pergunta bastante importante a ser feita. Bom, aqui terminamos mais alguns slides, falamos sobre algumas questões importantes aí, né, a serem observadas no atendimento às pessoas com necessidades especiais. E no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas situações passíveis de acontecer dentro do shopping no momento que vocês estiverem atendendo e como reagir a essas situações, ok? Então voltamos daqui a pouco.